um guitarrista, um contrabaixista, um tecladista e um baterista. E nós já temos no meio dos adolescentes, eu estou incluindo aí alguns, para que possam se esforçar. Eu dei incumbência no contrabaixo, por exemplo, para o irmão Joabe. Ele já está animado e incentivado. Nós já estamos com o contrabaixo de dentro, já reservado, separado. Eu dei incumbência no teclado para o irmão Rian, já passei o teclado para ele. Dei incumbência da guitarra para o irmão Genivan. Ainda não passei a guitarra para ele, porque eu quero que comece a correr atrás. Se esforce, faça parte de vocês. A igreja está aberta, irmãos. A igreja está aberta para vocês. O nosso baterista ali, ó, faz assim. Ele é novo aqui no Moisés, é novo aqui na região. Então, irmãos, a nossa ideia é ter conjuntos, baterista, guitarrista, todos os cultos. E a gente sabe que é muito pesado para uma equipe única. Na nossa sede, nós temos, parece que são 4 equipes. É 4 equipes que tem lá? Na sede? É um número desse. Então, assim, quanto mais pessoas interessadas em fazer a obra de Deus, melhor vai ser, irmãos. Por exemplo, tem uma congregação que convidou a nossa equipe de louvor para estar lá, mas nós não podemos estar lá. Se nós tivéssemos 2 equipes de louvor, já ficaria mais simples, não ficaria? Ficaria mais fácil. Amém. Que Deus continue abençoando os irmãos, tá, irmãos? Para mim é um prazer ser o pastor de vocês. Por mais que alguns achem que eu sou fraco, que eu sou devagar e que eu sou limitado, por mais disso, eu estou fazendo aqui a obra do Senhor. Eu tenho certeza que eu tenho feito o melhor para Deus. O melhor para Deus. Eu me empenho. Eu me coloco numa posição de chegar primeiro do que vocês, de chegar antes para que vocês olhem para o pastor e falem assim: pastor, é um exemplo, eu chego no horário. Por que eu não posso chegar? É para isso. Eu sou o modelo, eu sou o exemplo para vocês. Na escola bíblica também, na parte da manhã hoje, às 9 horas de um domingo, foi uma bênção, irmão, foi lindo. Nós estudamos sobre a solicitude da vida. E quando eu li esse tema e conversando com os irmãos aí, tema difícil, solicitude da vida. É um tema difícil até de entender, né? Mas eu estava explicando para os irmãos, nada mais é do que o presente de Deus para nós. Deus lhe deu a vida como um presente, um invólucro, para que você possa usar da melhor forma, com zelo, com alegria, com atenção, com esse esmero de adorar o Senhor. Porque na verdade nós procuramos muito pelo lado material. E a nossa vida, nós só pensamos em comer, beber e nos vestir. Mas no espiritual, normalmente a gente não pensa. E na escola bíblica nós aprendemos que precisamos de priorizar também o espiritual. Porque Deus não cuida de tudo. Deus não cuida de tudo, irmãos. Deus cuida de tudo, irmãos. Então não se preocupe com o que você vai comer amanhã, porque Deus te dá o pão nosso de cada dia hoje. Aprenda. Guarde. Não viva ansioso por causa do dia de amanhã. Se você estiver com Deus, estiver conectado com Ele, estiver chamando Ele de papai, estiver cobiçando uma amizade com Ele, você vai ser feliz sobre a face da terra. Você vai ser feliz aqui no Lago Oeste. Você vai ser feliz neste lugar. E tudo que você quer fazer, você vai sentir a mão de Deus sobre a sua vida. Você vai ser motivado pelo Espírito Santo. E Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Amém? O texto de hoje está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao de número 16. Tem sido um desafio ser crente, irmão Hélio. É um desafio ser cristão. Ser um pregador da palavra, do evangelho da graça, tem sido um desafio. E somente para crentes que desejam, que anseiam fazer o melhor para Deus, essas pessoas conseguem vitória. Preste atenção. Vós sois o sal da terra. E se for insípido, com que se há de salgar? Para não dar mais presta, senão para ser lançado fora.
ser pisado pelos homens. Próximo. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que vejam o que, irmãos? As vossas boas obras. É isso que tem que aparentar. É isso que você tem que demonstrar. As pessoas não podem olhar para a sua vida e perceber que é um testemunho fraco, um testemunho de má qualidade, um testemunho que lhe traga tristeza. Boas obras. Eu vou ter que trazer um testemunho aqui do irmão Antônio. E é um testemunho de louvor, de glória, de ser exaltado. Uma pessoa honesta. E assim deve ser um cristão. O cristão tem que ser honesto. Ele não pode desejar nada do outro. Você não pode desejar pegar uma caneta do seu irmão. Opa, está ali vacilando, eu vou pegar e vou colocar no bolso. Não, irmão, não é seu. Não pegue, não deseje isso para a sua vida. É um problema muito sério, irmãos. Vós sois o quê? Sal da terra. Vós sois o quê? Sal da terra. Se ele for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais serve. Não presta, senão para ser lançado fora. Eu me lembro que uma vez eu comprei um sal de má qualidade, e o sal era tão ruim que parecia areia na minha boca. Parecia areia, irmãos. Tão ruim que ele era. Não se pode fazer isso. Vós sois o sal ruim, o que vai acontecer com ele? Vai ser pisado. Vós sois a luz do mundo. Olha só que privilégio. O crente é luz do mundo, para que as pessoas possam testemunhar acerca de você, que você é um cidadão de bem, é um cidadão bom, é um cidadão motivado para fazer as coisas de Deus. Desde pequeno, adolescente, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: lá vai o Bíblia, lá vai o crente. Era pejorativo, irmãos. Hoje nós olhamos que ser cristão é um privilégio, e nos dias atuais tem sido um desafio, porque a oferta tem sido muito grande, e nós temos que fazer esse desafio com Deus. Nós temos que ter responsabilidade para falar acerca desse texto. E eu olho muito bem para o meu comportamento, eu olho para a minha vida e tenho muito temor, porque eu peco também. Pecamos. Às vezes somos maus exemplos. Somos, por isso que a Bíblia está falando em boas obras. Boas obras. A realidade está tanto quanto longe de viver constantemente. Esse texto, ele é precioso. É por isso que nós devemos meditar na palavra de Deus. É por isso que você lá na sua casa tem que arranjar um tempinho para ler, mas não com olhos humanos, não com críticas, não com desafios, mas tente fazer a leitura bíblica com o Espírito Santo na sua vida. Chama Ele, converse com Deus, com intimidade. Porque quando nós conversamos com os nossos amigos, o que nós costumamos fazer? A gente chama um amigo e sorri para ele, e fala coisas boas, e se interessa pela vida dele, se interessa pelo serviço que ele está tendo, como é que está a vida dele. A gente se interessa. Agora imagine Deus, quando você chega na presença de Deus de forma brusca, de forma violenta, e simplesmente pedindo, igual o irmão Hélio falando aqui, só pedindo. Você acha que essa sua oração vai ser ouvida? Mas quando você chega para Deus como um amigo, se colocando, se posicionando na presença dele para adorá-lo, Jesus nos ensina que a primeira coisa que devemos mencionar é Pai nosso que está onde, irmãos? Nos céus. Que coisa linda, irmãos. Estudando a Bíblia, observando a Bíblia, eu
com o tempo, eu fui aprendendo que existe pelo menos 3 céus. O apóstolo Paulo fala de um terceiro céu. E eu tenho refrisado isso aqui para que vocês possam entender. O Pai Nosso que está no céu, o que é esse céu? E eu tentando imaginar, olhando algumas pessoas que falavam acerca disso, que esse primeiro céu seria esse que a gente enxerga, até as nuvens. Depois tem o segundo céu, que é onde vivem as estrelas, os planetas, que é uma coisa extraordinária, ela é grandiosa. Tanto que o homem agora conseguiu uma tecnologia para alcançar Marte em quase 3 anos de viagem. 3 anos de viagem. Metade. Então parece que é 9 ou 10 meses para isso, se não houver nenhum acidente. Aí tem que ficar um tempo lá, uns 5, 6 meses. Depois mais 9, 10 meses retornando. Então é muito distante. Não existe tecnologia e a grandiosidade. O homem ainda não alcançou Marte. Eu fico imaginando a grandiosidade que é este segundo céu. Que coisa maravilhosa! As estrelas estão aí, irmãos. Se nós olharmos para elas, vamos estar pensando: puxa vida, ela está. Como é que ela está? Onde é que ela está? Existem estrelas que estão brilhando hoje, que não existem mais. A luz está viajando. E o terceiro céu, não tem paraíso, onde eu e você vamos morar. Quando falamos de Deus, nós temos que saber aonde que Ele está. Temos Ele não estar aqui, não é uma pessoa qualquer, Ele não é subjugado às nossas preces, às nossas orações. Ele é superior a todos nós. E o que Ele oferece para a gente é algo extraordinário. Quando eu falei que a lição de hoje falava sobre essa ansiosidade, nós não devemos estar ansiosos, irmãos. Eu sei que é muito difícil. Eu aconselhava alguém que me falava que estava numa depressão muito grande. E eu falei: mas você lê a Bíblia, você escuta aí, não, só consigo ficar dentro do quarto. Só consigo ficar enclausurado, eu não como direito, eu não me alimento direito. Aí eu falei para ela: puxa vida, você podia pegar a Bíblia. Você tem um quintal grande, ninguém vai ouvir. Pegue a Bíblia e comece a ler. Andando pelo seu quintal. Gaste um tempo ali fazendo a leitura, vai no pé mesmo. Se esforce, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é apta para discernir os seus pensamentos, para curar a sua alma, para lhe trazer vitórias. Só Deus pode fazer isso. E é a palavra dele que nos faz. Quanto mais contato você tiver com a palavra de Deus, mais intimidade você vai ter com esse Deus extraordinário. Mais vontade você vai estar perto dele, mais ele vai se alegrar com a sua vida. Mais você vai ser motivado a ser exemplo, a ser modelo, a ser uma bênção na vida do seu irmão. Eu falo na quarta-feira no estudo, no culto de ensino, que as pessoas, elas preferem muito mais falar mal. Elas preferem muito mais reclamar quando você é vitorioso. Puxa vida, essa pessoa nem merece isso. Por que ela ganhou essa bênção? Por que ela foi abençoada? Por quê? Ao invés dela falar assim: que bênção, irmãos, Deus continue abençoando e prosperando. Sabe por quê? Vai chegar o seu dia. Vai chegar o seu dia e você receberá a bênção de Deus. Eu sei que são muitas, eu sei que são muitos desejos, eu sei que isso é muita coisa que precisamos. Mas entregue toda a sua ansiedade nas mãos de Deus. Tudo que você puder, entregue nas mãos de Deus. Se nós pudermos nos posicionar e nos desafiar a fazer algo para Deus, o que é que você procuraria fazer para Deus? Uma causa nobre. Nós estamos falando de política nesse mês. Eu vou pedir um parênteses para fazer uma recomendação das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui em Brasília nós temos algumas pessoas que nós gostaríamos que ocupassem o poder. São pessoas que a Assembleia de Deus entende como pessoas aptas, como pessoas capacitadas. E a nossa igreja está recomendando. Ninguém é obrigado a pegar e falar assim: o pastor está me obrigando. Não. O voto é livre. No dia 2 de outubro você vai eleger um deputado distrital. Você vai eleger um deputado federal. Você vai eleger um governador.
vereador, você vai eleger um senador e vai eleger um presidente. Que a nossa igreja está indicando. Se você não tiver compromisso, se você puder apostar no projeto, um projeto cristão da nossa igreja, você vai aceitar. E eu peço desculpa aos irmãos, peço a autorização de vocês. Se vocês quiserem, no grupo de divulgação, eu posso colocar lá quais são as sugestões da nossa igreja. O deputado distrital vai ser o Daniel de Castro. Para deputado federal, nós vamos indicar recomendação. Eu não estou ligando a ninguém, está gravado e vai para a internet. Rafael Prudente. Para senador, Damares. Para governador, Ibanez. E para presidente, Bolsonaro. Então essa é a recomendação das Assembleias de Deus aqui em Brasília. Que você possa utilizar isso, utilizar bem, e que no dia 2 de outubro nós possamos ter sucesso para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Amém? Vamos lutar por uma causa nobre, irmãos. É importantíssimo. Nós temos uma causa. E estes homens que eu indiquei são todos homens, por exemplo, que são contra o aborto. Porque nós sabemos que o encontro do óvulo, ali Deus já imprime toda a característica, tudo que Deus quer para a vida daquele cidadão, daquele cidadão. Ali naquele momento. Então, é um crime. Esses homens têm compromisso com a igreja de que isso não seja aprovado. Então, nos ajude. Nelson Mandela, irmãos. Alguém já ouviu falar sobre Nelson Mandela? 27 anos lutando por uma causa. Qual era a causa nobre dele? Era a liberdade civil, irmãos. Ele queria para o povo africano liberdade, porque os africanos eram escravizados. Nós mesmos escravizamos os africanos por muitos anos. Tanto que hoje, depois, nós somos misturados. Hoje nós não temos nós não somos franceses, nós não somos holandeses, ou europeus, sei lá, ou africanos, ou haitianos, nós somos uma mistura de povo. Então, a causa nobre na nossa vida, Nelson Mandela defendeu. Martin Luther King, alguém já ouviu falar de Martin Luther King? Ele morreu por uma causa nobre também. Ele defendia os ideais de quem? Dos negros americanos. Gandhi, alguém já ouviu falar sobre Gandhi? Gandhi morreu por uma causa nobre também, por lutar em favor da Índia. E nós, como podemos lutar por uma causa nobre da vida? O que nós podemos fazer? Qual é o nosso lema? O nosso lema é o Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós estão dispostos a esta causa nobre, a divulgar o nome de Jesus aqui lá no Oeste, pelo menos? Esse é o desafio de lutar, irmão. Pregarmos a palavra de Deus, falarmos de Jesus, para sermos cristãos verdadeiros, porque os desafios de sermos crentes neste momento é muito grande. As pessoas estão se escondendo, os crentes estão se esquivando, e elas não têm coragem de levar uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Se você não tiver nenhuma palavra, irmão, basta um versículo. Um versículo é a voz, é a palavra. Você não precisa de inventar, você não precisa de colocar mais nada na sua boca. Se você falar apenas um versículo, ou falar uma história bíblica, você vai estar praticando um verdadeiro evangelho da graça. Somos cristãos do evangelho da graça. Repita comigo. Somos cristãos do evangelho da graça. Que evangelho é esse? É a palavra de Deus. Vós sois o sal. Vós sois o sal da terra. Eu não poderia deixar de observar isso aqui nessa noite, com essa afirmação de Jesus.
Jesus, ele quer dizer o seguinte: ele visa ajuntamento, agrupamentos, união, relação de pessoas. É uma questão de que o povo de Deus se oriente pela palavra de Deus. É um desafio precioso, é um desafio estarmos fazendo a vontade de Deus, é um desafio estarmos frequentando a igreja, para que ela seja una, para que ela seja comunitária, para que ela possa ter uma vida em comum. Quando você é chamado, quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, é para que você possa participar dessa vida em comum, é para que você possa participar deste amor uns pelos outros, para que você possa incentivar o seu irmão a crescer, a progredir, a se desenvolver. Quando você observar o seu irmão no caminho da luta, ali tendo vitória, empurre ele para frente, para que ele possa alcançar mais vitórias, porque você deve ser uma bênção na vida do seu irmão. Às vezes nós pensamos que é só para ser bênção na vida dos incrédulos, lá do mundão. Não, é para que você possa ser uma bênção na vida do seu irmão. Você tem a obrigação de orar, você tem a obrigação de interceder para que o seu irmão tenha sucesso, independente da sua vida. Que ele tenha sucesso, que ele prospere, que ele vá para o céu, né, irmã Wanda? Que ele vá para o céu, que ele alcance essa vitória extraordinária, que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. É isso que eu desejo para vocês, para que vocês tenham este temor, essa vida, essa espiritualidade. É só o Espírito Santo que pode fazer isso, irmãos. E Deus oferece a salvação, oferece o Espírito Santo, oferece o Evangelho. Ele nos oferece todas as condições necessárias para nós nos desenvolvermos no Evangelho, para que nós possamos vencer os desafios, porque são grandes. A rede social está aí nos atormentando. Pastor, atormentando, é tão bom a rede social, a gente vê a foto dos amigos, os melhores lances, os melhores quadros. Ela nos atormenta, irmãos. Se você deixar, você não vem mais para a igreja só olhando. Quantas horas você passa na internet, irmãos? Quantas horas? Você navega pela internet? 2 horas? 3 horas? 4 horas? 5 horas? Quantas horas você está se dedicando à internet? Às redes sociais? Ao Facebook? Nós fizemos um compromisso esse ano de chegarmos ao final do ano com a leitura bíblica completa. E vocês foram desafiados. A nossa igreja é desafiada todos os anos a chegar no final do ano com este sucesso, porque é um sucesso fazermos a leitura da palavra de Deus. Imagine completa. Imagine a leitura completa da Bíblia. Você está lendo a palavra de Deus? Você está meditando nela? Irmãos, é um desafio ser o sal da terra? É um desafio, não é, irmãos? Vós sois o quê? Vós sois o sal da terra. Aprendemos que este conselho de Jesus sobre as bem-aventuranças, ela descreve o caráter, ela descreve os valores de quem, irmãos? Está falando de quem? Jesus está falando nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de número 6 de Mateus. Ele está falando para quem? Para mim e para você. Ele está falando para mim. Ele está falando que eu devo desenvolver valores, que eu devo desenvolver caráter, para que eu possa ter uma vida plena na presença de Deus, e possa ter alegria, e possa ter sucesso, e olhar para Deus o tempo inteiro e falar assim: Deus, cuida de mim, eu sou limitado. O inimigo pode se levantar, qualquer pessoa pode se levantar, irmãos, mas você não pode ser abalado. 1000 de um lado, 10.000 do outro, e você não vai ser abalado. Não olhe para o lado, não, irmão. Só olhe e interceda. Deus tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Abençoe o seu irmão, irmão. A sua função, a sua boca, os seus lábios é para abençoar. Você tem abençoado o seu irmão? Ou você tem olhado para as suas necessidades? Eu falava aqui sobre a solicitude da vida na parte da manhã. As pessoas têm olhado somente para o seu umbigo.
para suas necessidades. Eles só sabem pensar no comer, no beber e no vestir, mas em Deus, no próximo, nada. Nada. E aí não sabem por que estão ansiosas, não sabem por que estão deprimidas, não sabem por que estão tristes, elas não sabem. Porque a prioridade dela não é Deus. E quando você busca Deus, quando a sua prioridade é Deus, você vai perceber nitidamente Deus trabalhando na sua vida, dos seus familiares, do seu trabalho, lhe dando vitórias. A ideia de que os cristãos podem exercer influência parece negativa, mas os cristãos podem exercer influência sobre a política, irmãos. Ela é uma influência sadia. Querer uma pessoa que defende a família lá no Congresso é um desejo, uma vontade saudável. É assim, irmãos, e não vai ocasionar nenhum tipo de sobressalto. A Igreja de Cristo tem um desafio de ser uma comunidade harmoniosa, que expresse no seu caráter, nos seus valores, o sal e a luz. O sal e a luz. E a identidade dessa igreja é assim. Você é referência. Jesus é a nossa referência. Os discípulos de Jesus são referência sobre a face da terra. E Jesus disse que nós devemos ser sal, que nós devemos ser a luz do mundo. Nosso tempo já se acabou. Vós sois o sal da terra. Significa que a nossa comunidade, ela vai se revelar e não se deteriorar, porque o sal se deteriora com o tempo, mas a igreja ela retarda, a igreja abençoa, a igreja ela ajuda nesse processo de conservação. Nós somos discípulos chamados para sermos os purificadores da moral, e um mundo onde os padrões morais são baixos, né? São estáveis e são inexistentes. Que Jesus tenha misericórdia de nós, que a eficácia, que a sua eficácia possa ser conforme a semelhança daquilo que Cristo nos ensinou, que você possa olhar para os ensinamentos de Jesus Cristo e observar que Jesus conservou, que Ele preservou a sua salinidade, Jesus conservou e preservou a sua luz. Se os cristãos forem assimilados pelo mundo, irmãos, pelos não cristãos, os exemplos dos não cristãos são terríveis, irmãos. Mas se você deixar ser assimilado por eles, é eles que vão levar vocês para o mundo, e não é vocês que vão estar trazendo eles para a casa do Senhor. Não deixe que o mundo contamine a sua vida, porque o mundo só tem impureza. E os cristãos, ele tem que exercer a sua influência sobre a sociedade. Depende da sua vontade, depende do seu desejo, depende da sua obrigação. Amém? Fiquemos em pé. Temos mais duas coisas, mais 2 minutinhos, eu estarei terminando. Ramon e Alvacino também, sejam bem-vindos. Fernanda, Cida, Juliana. Deus os abençoe. Se você quiser uma oração especial, os nossos presbíteros vão estar aqui orando e ungindo você que precisa de uma unção, de uma cura, e que você precisa de uma oração especial, venha para cá também. Nós temos uma vigília de sexta-feira para sábado, tá? Nós vamos vir para o culto às 19h30 e vamos sair daqui provavelmente 1h da manhã. Então venham, por gentileza, nós estaremos aqui fazendo Jesus. Tenha essa vontade, esse desejo de estar participando das coisas de Deus. Amém? Luzir faz aniversário no dia 7/9. Cadê o Luzir? Olha essa minha Luzinha, que benção. Eu sempre esqueço seu nome, Luzir. Esse nome seu é bem diferente, né?
Luci, filho da irmã Graça. Do Tiago? Ah, Tiago é Eliane. Ah, tá. Eu pensei que fosse Tiago. Desculpe aí, irmãos. Ainda estou aprendendo essas coisas. Luzi e Tiago da irmã Graça. Filho do Silvio. Irmã da irmã Adri. Irmão da irmã Adri já? Alguém deseja uma oração? Coloque a mão no seu coração e agora. Oremos. Oh Pai, obrigado por sua vontade, por seu momento. Aqui estamos diante da sua presença, ouvindo essa palavra, para que possamos assimilar como ser cristãos e não nos contaminar com as impurezas que o mundo nos oferece. Esteja conosco, nos ajudando a ser sal e luz neste mundo. Abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, para que possamos fazer a sua vontade. Que a sua palavra seja dita, que a sua palavra seja pregada, que a sua palavra seja manifesta neste lugar, que a sua presença, teu Espírito Santo nos ilumine, nos corrija, nos purifique de todo mal. Abençoe aqueles que precisam de cura, abençoe aqueles que precisam de salvação. Dê a eles o escape, dê a eles a salvação, dê a eles a tranquilidade, dê a eles a alegria de servir a Ti. Esteja conosco, Pai, que nós possamos passar o mês de outubro, antes dessas eleições, em paz. Seja com teus filhos, leva-nos em paz para nossos lares, que tenhamos um final de semana abençoado, que possamos retornar para a sua casa o mais depressa possível para te adorar, para buscar a sua presença, no nome de Jesus. Aos visitantes, meu muito obrigado. Culto de missões, dia 17, culto de missões, próximo domingo, às 18 horas, Santa Ceia. Amém? Nós estamos aí. Façam assim, para receber a bênção. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo possam estar com todos vocês e alcançar seus lares. Todos dizem? Amém. Amém. Deus te abençoe. Vocês ouviram que o som deu uma mexida no som? Eu sonhei 2 caixas novas aqui. Deus nos abençoe. Amém? Então você não.